Shalom, queridos alunos. Estamos aqui agora para dar um resumo da nossa última aula, né? Falando ali no capítulo 4 sobre a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente avançou nessa ideia, nesse pensamento. Claro que ele vai retomar no capítulo 7, mas a base foi lançada aqui sobre a escolha divina, né, do Senhor Jesus, o Messias de Israel, como o sacerdote, conforme ali o Salmo 2, Reis, sacerdote, e no Salmo também 110, a parte do sacerdócio de Cristo. Vimos também a dignidade do Messias através da sua experiência, ah, a sua obediência e também para adquirir assim a experiência, né, para falar sobre a questão do sacerdócio. Também vimos a dificuldade de muitos dos hebreus cristãos ou judeus messiânicos em relação a entender as coisas que dizem respeito ao Messias, se tornando muitos deles negligentes, né? E apesar do tempo, não eram maduros espiritualmente, deveriam ser mestres e ainda eram crianças espirituais, faltava-lhes a maturidade para o ministério. E aí vimos a exortação para um maior e melhor discernimento espiritual no capítulo 6. E lá também no capítulo 6 vimos as dificuldades dos versículos 4 a 8, que fala ali dos crentes professos, daqueles que estavam na igreja, que experimentaram várias coisas, mas não tinham ainda realmente nascido de novo. No capítulo 6 a gente tem essa discussão que mostra, né, o que a gente precisa saber sobre a doutrina da vida eterna, da salvação, da segurança eterna dos crentes em Cristo Jesus. Isso trouxe para a gente, né, muita reflexão, muito pensamento, né, para entender o que realmente estava acontecendo ali naquela porção. Também vimos ali naquilo que nós chamamos de verdadeiros cristãos e pseudo-cristãos, né? Que fica evidente na relação daqueles que creem e que pela fé e obedecem, e aqueles que não creem, não obedecem e acabam tendo ali um comportamento que depois mostra para a gente que nunca nasceram de novo. Vimos a ilustração do exemplo de Abraão, que pela fé herdou as promessas sem, né, conquistá-las, mas pela fé, falando então da salvação no Antigo Testamento, antes da lei, e creu Abraão, isso foi imputado por justiça, ou seja, um requisito para a salvação é a fé. Também mencionei que a salvação no período da lei continuava sendo pela fé, né? O justo pela fé viverá pela fé, pela sua fé. Abacuque 2:4 e também na dispensação da igreja, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8-9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse foi o nosso resumo das aulas que tivemos envolvendo ali o capítulo 4, 5 e 6. Lembrando que o capítulo 4, ali dos versículos 14 a 16, diz que nós não temos um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, o que faz toda a diferença, e por isso eu e você, nas nossas necessidades, podemos clamar, podemos ir até o trono da graça de Deus, que está acessível através do sangue bendito de Jesus. Então é isso aí. Esse é o nosso resumo da aula de hoje. Que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula. Shalom. Deus abençoe a todos.